Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês o combo de controle emocional para crianças e adolescentes e como é que a gente vai aplicar as atividades que acompanham o combo no formato online de terapia. Lembrando a vocês que o combo é comercializado fisicamente do jeito que está aqui, que eu vou mostrar para vocês. Não é em PDF, não é em formato digital, tá bom? E sim em formato físico. Então, por isso, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai aplicar, à distância essas atividades. Então, todas as atividades do combo acompanham essa caixinha, tá? Todas elas vêm organizadas dentro dessa caixa. Tá? São 5 atividades: brincando de detetive, aventuras sociais, qual é o sentimento, encontra a solução, a versão infantil e pensamentos e sentimentos. Então vamos lá aprender como é que joga cada uma delas. Então a primeira que eu vou mostrar para vocês é a pensamentos e sentimentos. Então, basicamente, o que é que vocês vão fazer? Na terapia presencial, vocês vão apresentar os tabuleirinhos. Quando eu penso, eu sinto, tá? E aí vocês vão separar aqui as cartinhas emoções, que são as cartinhas que tem um símbolozinho de coração no cantinho superior, das cartinhas pensamentos, que são as que tem a nuvenzinha no cantinho superior, tá bom? No online vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão separar, só que o que eu vou recomendar para vocês na terapia online? Se vocês forem observar bem, aqui no jogo a gente tem várias cartinhas, emoções e sentimentos, muitas delas. Então o que eu diria para vocês é não utilizar essas cartinhas. Por quê? É um jogo que vocês provavelmente vão jogar depois de já terem feito uma certa psicoeducação das emoções. Então a criança ela já consegue identificar algumas emoções, já consegue nomear algumas emoções. Então na terapia online eu recomendo que você já tenha realizado esse trabalho e você resgate algumas emoções que você tiver trabalhado com a criança. Na terapia presencial, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para a criança separar as emoções que são legais de sentir das emoções que não são legais de sentir na mesa, porque isso vai facilitar depois ela a buscar as cartinhas, tá bom? Então vocês vão fazer o seguinte: aí vocês vão começar a sortear, ou você já pode pré-selecionar algumas cartas pensamentos, e aí você vai ler para a criança. Isso tanto no presencial quanto na terapia à distância. Você vai ler a situação e ela vai nomear um ou mais sentimentos que ela tem nessa situação. Então, por exemplo, quando eu penso que alguém próximo me machucou, e aí ela vai selecionar o que ela sente. Aqui no caso ela poderia sentir, por exemplo, raiva, poderia sentir ódio, enfim, uma série de coisas. E aí ela vai nomeando aqui as emoções que ela sente na situação, tá? E aí você vai continuando com as outras situações pré-selecionadas ou as situações do jogo, para que ela possa ir identificando o que ela sente. Essa é uma forma de você ajudar a criança a identificar quais situações são mais fáceis e quais situações são mais difíceis. Eu vou recomendar até indicar para vocês um trabalho que você pode fazer posteriormente, que são as autoafirmações que elas podem fazer para si mesmas, após o jogo. Então, selecionando ali as situações mais difíceis, a gente pode retomar essas situações e pensar em autoafirmações que ela pode fazer para si mesma para tentar lidar com a situação de uma maneira mais positiva. Então essa é a pensamentos e sentimentos. Próxima atividade que eu vou mostrar para vocês é a Encontra a Solução, a versão infantil, tá? Então também vem dentro dessa caixinha aqui. A gente vai retirar as coisas da atividade. No formato presencial, vocês vão utilizar esse tabuleirinho. Na terapia à distância, vocês não vão utilizar os tabuleiros, tá? Se quiser, é até possível, só que não vai dar para compartilhar ali, com a criança como é que ela vai fazer, como é que ela vai ver e enxergar onde é que ela tá ali no tabuleiro. Mas tem um tabuleirinho menina e um tabuleirinho menino, tá bom? Então ela seleciona qual dos dois tabuleirinhos ela vai querer usar para jogar. E aqui o objetivo dela, tanto na terapia presencial quanto na online, vai ser justamente ela completar aqui 5 problemas, pensar em resoluções possíveis de problemas envolvendo a escola, envolvendo família e envolvendo amigos, tá?
Então aqui nessas cartinhas que contém os problemas, que são problemas que fazem parte do dia a dia da vida da criança, atrás vocês vão saber, né, se é um problema que é da escola, se é um problema que é envolvendo família, ou se é um problema que envolve aqui os amigos, tá? Então sempre aqui na parte de trás da carta você consegue saber, né, de qual categoria ela é, tá? Então no presencial, o que você vai explicar para a criança é que ela vai ter aqui pedrinhas que representam passar a vez, que é pular um problema, se ela resolver pular um problema, e também 3 pedrinhas representando ajuda. Na minha experiência profissional, as crianças elas geralmente não pedem ajuda. E é até interessante poder trabalhar isso com a criança, indicando para ela quando é um bom momento dela pedir ajuda, já que ela não está conseguindo chegar a uma solução para o problema, tá? Então pedir ajuda para um adulto é sempre uma das estratégias de resolução de problema que eu tento trabalhar com a maioria das crianças. E aqui vem os peõezinhos para no presencial indicar quantas estrelas ela já alcançou até, ou quantas faltam para ela, né, terminar ali o jogo. Então no online, o que é que vocês vão fazer? Então vocês não vão usar o tabuleiro, mas vocês vão dizer para ela que ela tem 2 pedrinhas representando passar a vez e 3 pedrinhas representando a ajuda. E aí você vai sortear um problema de cada uma das categorias e ler para a criança. Então, por exemplo, esse problema que eu vou ler aqui para vocês é um problema que envolve escola. Então aqui, esqueci de levar a minha tarefa de casa para a escola e ela vale nota. E aí você pergunta para a criança o que é que ela faz nessa situação. Tá? Então, se ela conseguir resolver esse problema, ela anda uma estrelinha ou ganha um ponto, tá? Então, o objetivo dela é coletar 5 pontos. Você pode usar ali o chat, dependendo do aplicativo que você usa, ali para terapia online, para ir marcando as pontuações, tá bom? Aí um exemplo, então, envolvendo amigos, tá? Então, meu amigo cortou o cabelo de um jeito muito esquisito. E aí, o que é que você faz nessa situação? Tá? Lembrando que é uma atividade que também é para trabalhar habilidades sociais, além de resolução de problemas. E aí um exemplo envolvendo família, vou pegar aqui para vocês, aqui. Quebrei o notebook do meu pai, o qual peguei escondido. E aí, né? Como é que você resolve esse problema? Então são várias situações e problemas que envolvem o dia a dia, ela tem que pensar em soluções possíveis. Então essa é a encontra-solução. Precisa de muito pouca adaptação para a terapia online. A próxima que eu quero mostrar para vocês é a Aventuras Sociais, que também acompanha o combo de controle emocional. A Aventuras Sociais, ela vem um tabuleirinho, que vem aqui, ao invés de caixinha, vem nesse bolsinho. As cartas do jogo também vêm nesse bolsinho, tá? Ficou uma. E aí acompanha o peão e o dado. Lembrando que no formato de terapia à distância não vai ser possível usar o tabuleiro, mas quando você estiver na terapia presencial você vai fazer uso do tabuleiro, tá bom? Aqui na terapia à distância você vai precisar fazer uma pequena adaptação. O que é que você vai fazer? Então você vai dizer para ela que aqui a gente vai hoje trabalhar um pouquinho o que é o comportamento assertivo, o que é um comportamento agressivo, o que é um comportamento passivo. Na verdade, através desse jogo, a criança ela vai praticar corretamente a identificação de um comportamento assertivo, passivo e agressivo, tá? Assim facilitando a identificação desses comportamentos na vida real. Então aqui no jogo, se você estivesse, né, usando a atividade no formato presencial, o que é que você faria? Você rolaria os dados e sempre que ela parasse em uma das casinhas marcando aqui o objeto que ela vai ter que responder, você ia sortear uma carta e fazer a pergunta para ela, porque o objetivo dela é chegar até a saída coletando um objeto de cada um desses requisitos de sobrevivência, tá? Só que na terapia à distância vai ser muito difícil utilizar o tabuleiro, tá bom? Então o que é que eu recomendo? Você então apresenta essa parte aqui, né? Fala que hoje o intuito é ela tentar sair de uma caverna onde ela tá presa e para isso ela vai ter que coletar alguns requisitos. E ela vai conseguir coletar esses requisitos através de perguntas que você irá fazer ao longo hoje da sessão, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Então aqui, cada cartinha no seu verso tá escrito de qual requisito ela é. Então essa daqui é o requisito, né, de sobrevivência,
que é essa última aqui, tá? E é o cantil com água, porque durante o jogo do tabuleiro ela tem mais de uma oportunidade para coletar, né, algum objeto daquele requisito, tá? E aqui na parte da frente tem a situação, problema, que você vai ler para ela com 3 alternativas de respostas. Uma assertiva, uma passiva e outra agressiva. Então eu vou ler um exemplo aqui para vocês saberem como é que funciona. Então, em uma festa em que você não conhece ninguém além do aniversariante, você vai querer entrosar e conhecer outras pessoas. Logo, escolhe um grupo para se aproximar. O que você faz? A. Ouve o assunto sobre o qual conversam, interrompe e discorda do ponto de vista de alguém. B. Fica perto do grupo e sorri, mas nada diz esperando que seja notado por alguém. Ou C. Espera uma pausa na conversa para se apresentar e pergunta se pode juntar-se ao grupo. Então, como vocês podem ver aqui, a resposta assertiva, a resposta mais adequada é óbvia, tá? Então aí a gente vai pedir para ela identificar qual é a resposta assertiva, adequada. A gente vai perguntar o porquê as outras não são adequadas, e aí provavelmente ela vai perceber que uma eu tô sendo mais agressivo, na outra eu não tô fazendo nada, né? E aí a gente também pode discutir o que ela faria. Ela faria algo diferente, né, que não foi escrito aqui numa situação dessa? Então também é um jogo para trabalhar as habilidades sociais, o autocontrole, tá bom? Querendo ou não, isso envolve, né, o comportamento inibitório, controle inibitório em situações sociais. A próxima atividade que eu vou mostrar para vocês é a Brincando de Detetive. O objetivo da Brincando de Detetive é auxiliar não só a identificação de crenças disfuncionais a respeito de si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro, mas também trabalhar junto com a criança, o adolescente e até o adulto, que tem muitas cartas aqui que se pré-selecionadas, a maioria vai poder ser trabalhada com o adulto. Ensinar também a essas pessoas o pensamento de detetive, que é justamente a investigação daquela crença, né? Entender direito quais são os fatos, o que mantém essa crença, o que de fato acontece, né, na vida quando ela tem esse tipo de pensamento, qual é a probabilidade daquilo acontecer, qual é a crença contrária, ou seja, a situação contrária àquilo que também é possível de acontecer, né? E aí a gente vai comparar qual é mais provável de acontecer para justamente fazer um teste de realidade daquela crença, tá? Então aqui na terapia online você não vai usar exatamente o tabuleiro, mas você vai utilizar as perguntas que estão no tabuleiro para realizar a atividade junto do participante, tá? Então nessas cartinhas aqui que acompanham a tarefa, tem aqui algumas cartinhas que são as categorias, que estão em cores diferentes aqui, que estão perguntando se é uma crença que ela tem a seu respeito, se ela acha que são coisas que as outras pessoas pensam sobre ela, se é uma crença sobre o mundo ou sobre o futuro dela. E as outras cartas são afirmações, que podem ser positivas ou negativas. Na primeira parte, o que ela vai fazer? Ela vai selecionar, né, quais dessas cartas ela acredita que tem a ver com ela, que ela se identifica, tá? Na terapia online, você vai apresentando e ela vai dizendo para você se é algo que fica ou que sai, tá bom? Então, a gente vai fazendo isso ou com as cartas pré-selecionadas ou com todas as cartas do jogo, num primeiro momento. E aí, no segundo momento, vai ser a hora da gente classificar essas crenças. Como eu disse, são crenças que eu penso sobre mim, que eu acho que os outros pensam sobre mim, é sobre o meu futuro, é sobre o mundo, tá? E aí a gente classifica essas crenças. Num terceiro momento, aí sim a gente vai ver dentro dessa espécie de termômetro, mas na verdade o que a gente vai investigar aqui é a credibilidade dessa crença, o quanto ele acredita nela, se é muito, se é pouco, né? Qual é a intensidade dessa crença. Por quê? Porque só vão ficar aquelas crenças em que ou a intensidade é alta ou a intensidade é muito baixa, né? Porque às vezes, por exemplo, tem lá uma crença, eu me sinto amada e a credibilidade é baixa, opa, então isso é uma coisa a ser trabalhada aí com a criança, tá? Ou com o adolescente, enfim, com quem for. Então vai passar por esse novo filtro, então só as cartas de grande intensidade vão permanecer, tá? Para daí então a gente conseguir ir trabalhando as crenças mais fortes e ensinando sobre esse pensamento de detetive. E a ideia é que esse pensamento de detetive também seja ensinado aos pais, tá? E que a criança consiga trazer e identificando as suas crenças.
Porque aqui são crenças que qualquer outra pessoa pode ter, não são crenças individuais daquele participante. Então o interessante é que ele traga suas crenças individuais e vá aprendendo a fazer de forma autônoma e independente, né, esse teste de realidade. Nem que para isso a gente utilize um diário, se a criança tiver facilidade com a escrita e tudo mais, tá bom? Então a Brincando de Detetive é facilmente utilizada na terapia à distância, não tem muita adaptação a ser feita. A nossa última atividade do combo é a Qual é o Sentimento, e aqui a gente trouxe uma adaptação especial para terapia à distância. Então como é que ela é? Na terapia à distância, tem uma cartinha que vem no combo que não vem geralmente na atividade que é comprada individualmente ali no site, que é esse check-up das emoções. Esse check-up é para você tirar uma foto e enviar para o participante, tá? Nesse check-up das emoções, aqui, ela vai ser importante para a gente utilizar na segunda parte da atividade. Na primeira parte da atividade, você não precisa entregar ela ainda ao participante. Por quê? Porque o objetivo na primeira parte, se você estiver na terapia presencial, você vai entregar os tabuleirinhos, que contém as emoções primárias. Na terapia online, você não vai entregar os tabuleirinhos, você apenas vai citar essas emoções primárias, que é medo, tristeza, raiva e alegria, e vai ler pro participante cada uma dessas cartinhas, que são as emoções secundárias. Lembrando que aqui tem tabuleirinho menino e tabuleirinho menina, tá? Aqui também, cartinha azul ou vermelho, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Então, você vai ler cada uma dessas emoções e ele vai classificar essas emoções. Aqui o intuito é trabalhar nessa primeira parte a psicoeducação das emoções e para ele entender de onde vêm algumas emoções, porque muitas das crianças e até mesmo adultos e mesmo população neurotípica acaba nomeando de forma inadequada algumas emoções. A gente vai ver que algumas emoções são nomeadas com mais frequência como raiva e às vezes é mais tristeza do que raiva. Enfim, tudo depende muito, né, do tipo de educação emocional que aquele indivíduo teve. Então aí você vai ler as emoções e ele vai dizendo pra você onde é que elas ficam, tá? Aí depois, quando ele termina essa classificação, a gente vai discutir e reorganizar essas emoções de modo correto, tá bom? Então aí, essa é a primeira parte. Na segunda parte, o que é que vocês vão fazer então? Então daí sim vocês vão entregar o check-up das emoções, por quê? Porque na terapia presencial, o participante ele tá vendo as cartas classificadas nos tabuleiros. Na terapia à distância, ele não vai conseguir fazer isso. Então, por isso ele vai receber essa cartinha, tá? Que na verdade, o check-up das emoções, ele não tá ainda disponibilizado, mas ele faz parte... É como se fosse uma atividade adicional, tá? Dessa atividade. Então, você vai usar esse check-up, vai entregar esse check-up, que nesse check-up já tá as emoções organizadas aqui, né? As primárias e as secundárias. Ele vai utilizar elas para poder responder a segunda parte da atividade, tá bom? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai sortear aqui, nessas cartas, deixa eu só tirar elas do saquinho, aqui. Nessas cartas cinzinhas, aqui tem algumas situações sociais que ele vai ter que identificar quais emoções os participantes ou um dos participantes sentiu dessa situação, tentando estimular a empatia, a flexibilidade cognitiva através do entendimento de outras perspectivas diferentes da dele, tá? Então é até legal, se você quiser utilizar ali, né, se os pais puderem estar presentes nessa terapia, é até legal dos pais participarem, ou senão você também pode jogar com o participante. Então você vai ler a situação social e ele vai te indicar, vai te dizer ali quais emoções estão presentes na situação social. Um exemplo aqui. Carlos é amigo de Mateus, porém Carlos não gosta de fazer muitas piadas sobre Mateus. Gosta de fazer muitas piadas sobre Mateus. Algumas delas deixam Mateus magoado. A gente pode perguntar, como que Carlos se sentiu? Como que Mateus se sentiu? Ele vai te indicando e nomeando. Na presencial, ele usaria esses cubinhos e colocaria em cima das emoções os cubinhos. Então esse é o combo de controle inibitório. Espero que tenham gostado e que tenha trazido possibilidades de atendimento para vocês. É isso.